Hoje eu sonhei com o anticristo, gente. Hoje é dia 9 de abril de 2024 e olha, foi tenso. Nesse sonho era uma reunião de satanistas, eu estava em espírito, eles não me viam, tanto é que eu estava escondida observando tudo, né, que acontecia. Eles adoravam, parecia que era uma placenta e ela estava pendurada em uma cordinha. E essa placenta, ela era transparente e dentro dessa placenta ela tinha uma fumaça. Só que era uma fumaça fina, não era uma fumaça densa. Dentro da placenta tinha um olho, fumaça, um olho só, e ele ficava olhando para todos os lados. E o formato da placenta era triângulo, ou seja, é literalmente a pirâmide do olho que tudo vê. Todo mundo conhece esse símbolo, que muita gente fala que é até do Illuminati, mas está muito ligado ao anticristo, está muito ligado ao satanismo. O olho e aquela fumaça, aquela energia que estava dentro dessa placenta, estava para nascer. E os satanistas estavam adorando este momento, estavam com grande expectativa esperando esse momento. E logo abaixo dessa placenta eu vi Lúcifer. Foi a primeira vez que eu vi Lúcifer. Eu já vi muitos demônios, já vi o rosto de muitos demônios, mas o rosto de Lúcifer foi a primeira vez que eu vi. E ele também estava aguardando esse parto. E ele estava com corpo de cobra, o pescoço para baixo era cobra, era um corpo de cobra, ele não estava em pé, ele estava literalmente rastejando e ele tinha uma cabeça de um humano, né? Porque os anjos, eles têm formas humanoides. Nem todos, existem vários tipos de anjos, mas tem alguns que têm a forma humanoide. E Lúcifer, obviamente, ele tem a forma humanoide. E ele tinha um rosto ali humano, mas na verdade é um anjo. E eu vi o rosto dele nitidamente. O rosto dele era um rosto muito bonito, até próximo da perfeição. Lembrava um rosto com aquela fisionomia mais grega, bem marcado, sabe? Ele tinha um rosto quadrado, aqui bem marcado. O nariz dele era bem empinadinho, bem bonito mesmo. E o rosto dele, o olho dele era um olho amendoado, mas era mais esticadinho assim, ó. E a sobrancelha dele também acompanhava, era bem puxadinho, mas não tinha nada a ver com o olhar asiático, tá? Era um olho grande, amendoado, porém ele era esticado assim, ó. E ele tinha uma orelha levemente pontuda. E o cabelo dele era perfeitamente ondulado e curto. E ele era muito bonito. Na hora do sonho eu fiquei pensando, quem é? De repente bateu um holofote, uma luz sobre o rosto dele. E de repente ele se virou, né? E aí ele olhou, não sei para onde, mas ele olhou para outro lugar e eu vi ele de frente, né? E aí eu vi o olhar dele perfeitamente, era um olhar totalmente negro, ele não tinha pupila, era tudo preto. E ele tinha um semblante de astúcia, sabe aquela cara de malandro, aquela cara de esperto, só que ele era sedutor, muito bonito, sedutor e assim, malandro, esperto, sabe? Muito esperto. E aí eu acordei. Comecei a conversar em espírito com Deus, né? Eu falei, Deus, quem que era aquele ser que eu vi? E na hora o Espírito Santo falou pra mim, Lúcifer. Eu falei, não acredito, meu Deus. Primeira vez que eu vi Lúcifer, eu nunca tinha visto ele antes. Eu falei, como ele é bonito. Mas ao mesmo tempo é pesado. Eu senti um peso, uma opressão, um medo. Eu senti medo, gente. De verdade. Senti um temor, assim, algo muito ruim. Eu até fiquei bravo, eu falei, oh Deus, por que o Senhor me faz sonhar com essas coisas? Não queria ver Lúcifer, eu não quero ver ele, eu quero ver Jesus. E aí eu fiquei conversando com o Espírito Santo e eu falei assim, mas o que era aquela bolsa com aquele olho dentro e aquela fumaça? E aí o Espírito Santo me disse, é a autoridade que ele está esperando para receber. E eu, que autoridade? E o Espírito Santo me disse, de derrotar os santos. Bom, gente, todo mundo sabe que o anticristo, ele vai ser praticamente uma encarnação de Lúcifer. Tá? Mas o sonho que eu tive pode ser o rosto que eu vi de Lúcifer, pode ser o verdadeiro rosto dele, aquele rosto angelical que ele tinha lá no céu antes da queda dele. Obviamente, ele vai encarnar em uma outra pessoa que eu creio que é Jared Kushner. Eu senti um temor e eu falei assim, autoridade para derrotar os santos. E o pior que está escrito isso na Bíblia, que o anticristo vai ter autoridade para derrotar. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que o anticristo ele vai receber toda a autoridade, todo o poder só depois que a igreja for retirada da terra pelo poder do Espírito Santo no arrebatamento. E aí sim eu acredito que o anticristo vai receber todo o poder que biblicamente já está decretado que ele vai receber. Só que assim, gente, por que a Bíblia fala que o anticristo vai derrotar
todos os santos que estiverem na terra. Porque depois do arrebatamento, muita gente vai se arrepender. Depois do arrebatamento, muita gente vai se voltar para Cristo. E na Bíblia diz que uma grande multidão ainda será salva depois do arrebatamento. Ou seja, muita gente, depois do arrebatamento, não vai negar Jesus. Só que aí o anticristo vai ter poder sobre essas pessoas, né? E aí vai ser o que todo mundo sabe, né? Não vai negar Jesus, mas vai, morrer. Muitas pessoas que ficarem depois do arrebatamento, que vão se converter a Cristo, vão ser salvas pela espada. Elas não vão negar Jesus, mas o anticristo vai matar elas. Entendeu? E vai ser uma grande multidão. Só que assim, gente, o que me deixou muito indignada nesse sonho foi o tempo. Porque, já tava tendo as contrações ali, para aquela placenta se romper e o anticristo receber aquela autoridade, receber o olho. Ele ainda não tinha o olho. O olho que tudo vê, ele ainda não tinha no sonho. Ele estava prestes a receber. E estava tendo, um ritual, uma comemoração, uma ansiedade entre o povo das trevas. Sabe? Muito macabro, gente. Eu odeio ter sonho assim. Mas ser profeta é assim, né? Ser profeta não é só ver coisa boa. Mas olha, nem consegui dormir depois, gente. Foi pesado.